De acordo com o ator, comediante e gigolô por acidente Rob Schneider, a Disney sozinha conseguiu acabar com a cultura woke em Hollywood. Dá uma olhada nesse tweet, onde Rob diz o seguinte: eu gostaria de agradecer sinceramente ao @Disney Studios, inclusive marcando o Twitter, o X da empresa ali, por acabar sozinha com o wokeness, que seria algo parecido com o que a gente chama de lacração aqui no Brasil, mais ou menos uma adaptação disso em Hollywood. Desejo a todos os executivos que participaram do novo live action da Disney, Branca de Neve, boa sorte em seus novos empregos fora do show business. E aí ele compartilha uma telazinha, um printzinho de um outro perfil que justamente testemunhou uma sala de IMAX absolutamente vazia, acredito que na data de estreia do filme. Então você percebe, ele deu uma arriscada ali, né, em alguns dados, mas a única cadeira ocupada era justamente da pessoa que estava reservando o ingresso. Muito bem, eu estou com os números aqui, a gente já tem o box office inicial, primeiro fim de semana da Branca de Neve. Vamos dar uma olhada se realmente foi essa tragédia toda, se existe algum tipo de esperança no horizonte aí para Branca de Lacre se recuperar. Não que eu esteja torcendo para isso, afinal de contas, esse tipo de produto, quando dá errado, é apenas a confirmação do óbvio, mas após a vinheta a gente vai analisar com mais calma. Vem cá. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Muito bem, eu continuo sendo a Branquinha de Neves de Richards. Você já viu que às vezes colocam S no meu nome, Barros? Isso é uma parada aqui. E estou aqui com meus 7 anõezinhos de barro. Fala galera, beleza? Quem fala é o Gigolô de Barros, tudo bem com vocês? Muito por acidente, muito sem querer. Já assistiu esse filme ao qual estamos fazendo referência, Barros? Você se lembra desse produto? Gigolô, pô, era um clássico da Globo. Que no final ele bate aquele peixe listrado no liquidificador, que é aquela puta situação ridícula. Filme maravilhoso, ó, eu recomendo esse daí, do Rob Schneider, a Gigolô por acidente, e recomendo aquele outro que ele é um bicho. Como é que é o nome, Barros? O Animal? Eu acho que é Barros o não Animal. faz ideia do que eu tô falando, peraí. Não, eu sei qual que é, mas não lembro. É Animal, é só Animal. Animal é o nome do filme que eu tava tentando lembrar, e só também, tá? Porque eu tava dando uma olhada na filmografia dele aqui. A maioria dos clássicos de sessão da tarde no qual ele tá inserido, né, nos quais ele faz parte, são filmes do Adam Sandler, porque os dois são muito chegadões e tal, muito parceiros. Então tem Little Nick, tem O Paizão, né? Tem muito filme legal, mas nestes o protagonista é o Adam Sandler mesmo. O Rob Schneider é um excelente sidekick, assim como o Anthony Mack. Inclusive, em breve novo vídeo sobre ele, já anunciei. Tô empurrando esse vídeo com a barrigueta, mas ele vai sair, tá bom? Muito bem, a gente já vai dar uma olhada nos dados da Branca de Neve, mas antes disso, um recadinho especial. Vocês sabem que nós aqui neste canal possuímos uma parceria incrível com o professor Thiago Spiked, correto? Então hoje eu quero te passar uma dica absurda. Anota aí, ó, presta atenção. thiagospiked.kebook.com.br ou então comodesenhar.net. É óbvio que eu já deixei, eu não, né? O Barros que faz essa parte mais de logística, mas os dois links estão aqui no primeiro comentário fixado e é óbvio que eu vou te explicar do que é que eu tô falando. Nestes links absurdos do professor Thiago Spiked, você vai encontrar diversos cursos de desenho que ele ministra, como por exemplo, Fundamentos do Desenho, História em Quadrinhos, Pintura e o Profissão Desenhista, que ensina como trabalhar profissionalmente. O professor Thiago tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10 mil alunos. Neste ano de 2025, nós atualizamos as aulas do módulo Pintura Digital 2.0, além do plantão de dúvidas semanal com os alunos. Nós também reinauguramos a nossa comunidade para que os alunos possam interagir e trocar experiências. Então isso significa que se você ainda não é aluno e está chegando agora para estudar desenho com o professor Thiago incrível, você vai pegar certamente a melhor fase possível, porque isso aqui é um material, isso aqui é um produto que simplesmente não para de ser aprimorado, não para de evoluir, tá bom? Portanto, vou te lembrar mais uma vez que os links especiais estão aqui no primeiro comentário fixado. Barros fez essa parte de logística, Barros colocou ali, bonitinho. Burocracia, o link tá ali. Tudo colocadinho, tá te esperando. Estude desenho agora, da melhor forma possível, com o professor Thiago Spiked.
Muito bom, agora que você já recebeu esse recado, inclusive o primeiro vídeo de hoje foi sobre o professor Thiago Spike. Começamos a semana com um vídeo bem levezinho, espero que você tenha assistido aí. Mais cedo ele já saiu, a Duda tá botando a thumb caso você tenha perdido, certo? Agora a gente vai dar uma olhada num artigo do site Dead Park Place, onde os detalhes se encontram, tabelinhas, bonitinho, números, o fiasco. A abertura de Branca de Neve nos cinemas despenca durante o fim de semana, totalizando 43 milhões de dólares domésticos. Esta é oficialmente a menor abertura de um remake live action da Disney de todos os tempos e aparentemente a mídia já está admitindo a derrota. Sim, os números saíram e a mais recente aposta live action da Disney foi oficialmente destroçada. A bilheteria do fim de semana de estreia da Branca de Neve está com escassos 43 milhões de dólares no mercado interno e 87,3 milhões de dólares no mundo todo. E aí eu tenho os dados atualizados aqui, né, pelo menos do minuto da gravação desse vídeo. Eu vou pedir pra Duda colocar a tabelinha do box office na tela, só pra vocês confirmarem que o valor é exatamente esse que tá no artigo, tá bom? 43 milhões domésticos, 87,3 mundo afora. Vamos colocar essa informação de forma clara. Isso não é apenas um tropeço, trata-se de um desastre total, especialmente quando o filme carrega um orçamento de produção de mais de 250 milhões de dólares, sem contar seus altos gastos com marketing, e inclusive num número mais recente já estava aí em torno de 270, sabe-se lá se houve algum tipo de refilmagem, fora todos os cortes, fora todo o período, porque esse filme foi anunciado mesmo antes do período daquela doença global, lembra? Esse filme tá em produção, se não me falha a memória, desde 2020, então é um longo tempo de produção para que um orçamento que já era alto continue se esticando e tendo que enfiar mais dinheiro, e a Disney gastando tudo que tem e recuperando uma moeda. Os analistas já projetavam com otimismo mais de 50 milhões no mercado interno, com até mesmo as estimativas mais baixas oscilando na faixa de 45 a 55 milhões. Mas Branca de Neve não conseguiu limpar o fundo do poço, e por falar em fundo do poço, a gente já fez vídeo inclusive com relação às projeções. Eu vou pedir pra Duda colocar uma thumb na tela agora também, mas mesmo nas piores expectativas, o valor não era tão baixo quanto foi, né? Esse primeiro fim de semana foi realmente desastroso. A Variety, que é um grupo de mídia que normalmente defende a lacração, ainda tentou manter a linha, proclamando fracamente Branca de Neve como a mais bela de todas nas bilheterias, mas o artigo visivelmente não tinha a bravata usual, porque o que acontece nos Estados Unidos, obviamente, como acontece também no Brasil, eles têm alguns portais, alguns grupos de mídia que costumam defender esse tipo de obra fracassada. Então, assim como no Brasil a gente já teve alguns canais do YouTube dizendo que tá tudo bem e que não, veja bem, o filme da Branca de Neve é legal pra caramba. Sucesso absoluto. A bilheteria não tá tão ruim assim. Poxa, poderia citar inúmeros nomes de criadores de conteúdo, mas vamos nos ater aos portais, tá? Então, por exemplo, pensei no Voxel, mas nem pra isso o Voxel tá prestando. Aliás, o Voxel comprou a briga, né? Parece que agora tudo vai ficar ainda mais divertido. Talvez o Voxel apareça aqui nesse canal ainda essa semana. Mas IGN Brasil, Poptime, esses perfis e portais que a gente acompanha no Twitter, no Twitter. Perdão, a dicção tá incrível hoje. No Twitter, que normalmente estão puxando a sardinha pro lado onde a lacrate brilha mais, ok? Só que dessa vez o negócio tá tão escancarado, tá tão fracassado mesmo que não tá dando pra tapar o sol com a peneira. Ao invés da bravata usual, os números falaram mais alto do que o grito de relações públicas. Esta é a menor abertura de todos os tempos para um dos remakes live action da Disney. Sim, ainda menor do que o infame fracasso Dumbo, que estreou com 45 milhões sem ajuste pela inflação. E daqui a pouco ele vai fazer uma comparação, mas para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa, foi pior do que The Marvels.
Até mesmo The Hollywood Reporter, geralmente um porto seguro para coberturas favoráveis à Disney, não conseguiu ignorar o quão condenatório esse resultado é. O artigo deles admite sem rodeios que Branca de Neve estreou abaixo das expectativas, chamando a performance de problemática e confirmando que ficou atrás até mesmo do péssimo começo de Dumbo. Nenhuma quantidade de manchetes brilhantes poderia esconder isso. E esse é um outro assunto a gente vai tratar, já que estamos falando aqui de portais e conglomerados de mídia que passam um pano muito gostoso para esse tipo de lacrate. Saiu um artigo da Veja cogitando a possibilidade de que a Branca de Neve talvez seja o último suspiro woke da Disney, mas esse artigo especificamente eu separei pra gente ler amanhã, ok? Então vamos terminar esse vídeo aqui, vamos concluir. Amanhã não perca o último suspiro, o último peidinho woke da Disney, será? Para contextualizar, não vamos esquecer o tão difamado filme da Marvel, The Marvels, que estreou com um fim de semana doméstico de 46 milhões e 110 milhões de dólares no mundo todo. O filme foi declarado morto logo na abertura, desencadeando infinitas análises sobre a fadiga da franquia e os crescentes problemas criativos da Disney. Lembrando que eu não concordo com nenhuma dessas análises com relação à fadiga, ao cansaço. Na minha visão, durante os últimos 5 anos, os filmes de super-herói simplesmente não estão sendo feitos. O que a gente tem tido nos últimos 5 anos são justamente filmes de militância progressista, woke, toda essa porcaria, travestidos de super-herói. Então, na minha visão, não faz o menor sentido acusar algum tipo de cansaço simplesmente porque os roteiros não estão focados no desenvolvimento desses personagens incríveis da Marvel e até mesmo da DC. A gente percebe com fenômenos mais recentes, como por exemplo o próprio Deadpool e Wolverine, que quando o foco tá na torcida, né, tá no nerd, mais especificamente no nerdola, e o produto é entregue com uma escrita que se adequa ao nosso gosto, que vai na direção do que o público tá esperando, aí é fenômeno, aí a bilheteria aparece. Agora, a Branca de Neve conseguiu estrear pior do que The Marvels e a mídia está ficando sem desculpinhas. Ambos os portais tentaram mudar a conversa, apontando para potenciais chances de longo prazo, citando comparações como Mufasa, o Rei Leão, que começou suave, bem fraquinho e depois teve uma arrancada forte, mas diferentemente de Mufasa, Branca de Neve não está sendo lançada durante o corredor de Natal. Não há uma passarela de férias estendidas e o entusiasmo do público claramente não está lá. E eu confesso para vocês aqui com relação ao Mufasa, eu nem fui ao cinema. Tá? É um filme que pra mim passou batido, não levei as crianças e eu considero talvez tão morno em relação à expectativa quanto o próprio Branca de Neve, mas com certeza o período influencia demais. Tava olhando uns outros números e eu vi que no geral, não só a Branca de Neve, o fim de semana nos cinemas foi fraquinho, mas por quê? Porque simplesmente as pessoas já não estão mais em período de férias, a criançada tá tudo na escola, a minha vida, né, agora eu tô dando uma respirada e tal, mas de certa forma tá conseguindo ser organizada, então não é um bom momento para estreia nenhuma no cinema, ainda mais um filme com um feedback inicial tão negativo. O que é realmente notável é que nem mesmo portais lacrolas conseguem evitar completamente o elefante colorido no meio da sala, as controvérsias, as refilmagens caras e a reação pública em torno dos inúmeros erros da atriz principal Rachel Zegler. Ambas as publicações, no caso aí ele cita o Variety e o The Hollywood Reporter, mencionam o filme chegando perseguido por controvérsias e fazem alusão a Disney reduzindo seu evento de estreia, mas há uma mudança de tom perceptível, menos acenos de mão confiantes, reconhecimento mais silencioso de que nenhum controle de danos funcionou. Meio que os portais, né, da Lacrate estão admitindo a derrota, embora eles tenham tentado aí até o último segundo vender essa nova Branca de Neve como um remake live action sólido que de alguma forma recontaria essa história, a gente percebe que não. Houve a percepção do público de que o produto estava com o coração no lugar errado e, por consequência, ninguém tá indo no cinema. No final das contas, a bilheteria de abertura de Branca de Neve prova o que muitos suspeitavam há meses. O público não está comprando a mais recente reimaginação da Disney, não importa quantas vezes a mídia tente reembalá-la. Este não é apenas um
único fim de semana ruim. É um sinal claro de que a fórmula da Disney está se quebrando e nenhuma quantidade de cobertura da mídia tradicional pode salvá-la. Particularmente triste você parar para pensar nisso, tendo em vista que a Disney já teve uma fórmula tão tradicional, tão forte, tão clássica, que não deixou de funcionar, apenas foi posta de lado para que eles pudessem fazer esse tipo de teste progressista idiota que inevitavelmente os levará a salas vazias, correto? Mas qual a sua opinião a respeito deste mais recente fracasso da Disney, que tem ali o tripé das princesas com Pixar, tem Marvel, tem Star Wars, esse completamente falecido, né? Uma judiação, inclusive o que fizeram com Guerrinha nas Estrelas. Me fala o que você tá achando. Amanhã eu volto com um artigo da Veja, porque esse aqui a gente vai ter que desmembrar com um pouquinho mais de detalhe. O texto é divertido, você percebe que ele é um pouco mais enviesado para a esquerda, mas mesmo assim é uma admissão de fracasso muito interessante também, beleza? Clica na curtida, deixa um comentário. Barros, obrigado por mais um vídeo. Foi no cinema ver a Blanca de Neve, Barros? Eu cogitei ir na sexta, mas eu parei assim que eu não tenho motivos pra eu fazer isso com a minha vida. Por quê? Porra, não tem motivo. Porque Você não por acha eu que vou? o seu público talvez não estivesse foi. esperando um vídeo? Será? Não. Mas tantas pessoas mais incríveis do que eu fizeram um vídeo sobre. Gigante Richard foi lá no Linhagem falar sobre, por Olha exemplo. quanta humildade de um criador vacilão, não é mesmo, pessoal? Estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.